Bem, galera, essa é a nossa aula de introdução à matemática e hoje iremos falar de alguns conteúdos bem básicos que sempre caem em todos os vestibulares, que é a parte de aritmética. Então hoje a gente vai começar com divisão, produto notável, operação com fração e algumas operações com potenciação. Começando aqui do mais fácil, que é a parte de divisão, o número que vai ser dividido nós chamamos de dividendo, como vocês podem observar na figura a seguir. O número que está dividindo nós chamamos de divisor. Temos também o resto da divisão e o resultado, também chamado de quociente. Então, na letra A, para a gente começar, a gente quer dividir 224 por 4. E vocês vão perceber o seguinte, somente o número 2 é divisível por 4? Não. Então, nós vamos pegar os dois primeiros valores, o 22. Vamos pensar agora, que número vezes 24 dá 22? É o número 5. 5 vezes 4 dá 20, que é o número mais próximo de 22. O 20 vai negativo. 22 menos 20 dá 2. E aquele 4, ele desce. Então, de novo, que número vezes 4 dá 24? É o número 6. 6 vezes 4 dá 24. Vai 24 negativo. 24 menos 24 dá 0. O que é que isso quer dizer? Que se eu multiplicar 56 vezes 4, o resultado vai ser igual a 224. Vamos para a nossa letra B. 129 dividido por 3. Mesma coisa. O número 1 sozinho é menor do que o 3. Então, nós vamos pegar os dois primeiros valores. Que número vezes 3 dá 12? É o 4. 3 vezes 4 dá 12. Dá 0. Então, 9 desce sozinho. Lembrando, 12 menos 12 dá 0. Vamos pensar de novo. Que número vezes 3 dá 9? É o 3. 3 vezes 3 dá 9. Resultado 43. Então, finalizando, vamos para a nossa letra C. 2.845 dividido por 5. Perceba que o 2 aqui sozinho é menor do que o 5. Então, a gente vai pegar o 28. Que número vezes 5 dá próximo de 28? O 5. 5 vezes 5 dá 25. 28 menos 25 dá 3 e o 4 desce. Que número vezes 5 dá próximo de 34? O 6. 6 vezes 5 vai dar 30. 34 menos 30 vai dar 4. E o 5 desce para a gente continuar a divisão. Agora, que número vezes 5 dá 45? O 9. 9 vezes 5, 45, vai negativo. 45 menos 45 dá 0. Então, temos aí 3 exemplos de divisão e já podemos passar para o produto notável. Então, quando se trata de produto notável, é importante que vocês saibam que sempre a gente começa resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses. Então, percebam aí que nós temos uma equação e que nessa equação nós temos um número multiplicando parênteses dos dois lados da igualdade. E é por eles que a gente vai começar. Se a aula estiver muito rápida, pause o vídeo, tente fazer e logo em seguida veja a resposta. Então, começando aqui pela multiplicação, que vocês conhecem como o chuveirinho. Então, 5 vezes 1 dá 5, menos do 5 com mais do 1 vai dar menos. Então, 5 vezes 1, menos 5. 5 vezes x vai dar 5x. Menos com mais vai dar menos. Do outro lado da igualdade, 3 vezes 2 dá 6, então fica 6x. 3 vezes 2 dá 6, mais com menos, dá menos. Continuando aqui, vamos unir todos os fatores iguais. Então, você tem que 10x menos 5x, fica menos 5x. E repete o menos 5.
repete aqui do outro lado da igualdade o 6, menos 6 com menos 20, menos 26. E agora, vamos organizar letra para um lado, número para o outro. Todos os números que tiverem letra, tiverem o x, a gente vai passar para o lado esquerdo e os números para o lado direito. Então, o menos 5 aqui que estava negativo vai passar para o outro lado positivo. E o 6x aqui que estava positivo vai passar para o outro lado negativo. Organizando aí. Temos 5x menos 6x igual a menos 26 mais 5. Resolvendo, temos que menos x é igual a menos 21. Detalhe, queremos saber o valor de x positivo. Então, podemos multiplicar por menos 1 e todos os valores da equação mudam de sinal. Então, temos aí que x é igual a 21. Vamos para o próximo exemplo. Na letra B, nós temos uma outra equação e, igual à equação anterior, começamos resolvendo parênteses. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x. Vamos unir agora os termos semelhantes. X ao quadrado com x ao quadrado dá 2x ao quadrado. 4x com 2x dá 6x, igual a todo o restante da equação. Percebam que você tem o 2x ao quadrado positivo dos dois lados. Quando isso acontece, duas coisas iguais com o mesmo sinal em lados opostos da igualdade, a gente pode cancelar. Sobrando aí então 6x igual a menos 12. O 6 que está juntinho do x está multiplicando, então ele vai passar dividindo. Menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Então, esse é o valor de x. Vamos para a letra C. Na letra C, o mesmo processo. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 1 dá x. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 1 dá 2. Ok? Então, repete todo o restante. E agora vamos organizar. Do mesmo jeito da questão anterior, você tem x ao quadrado dos dois lados. Os dois estão com o mesmo sinal. Então, você pode cancelá-los. 2x com mais x dá 3x. Então, o 2 que está positivo vai passar para lá negativo. E nós temos que 3x é igual a menos 27. O 3 que está juntinho do x vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós temos aí menos 27 dividido por 3, que é igual a menos 9. Terminamos a parte de produto notável. Vamos então para soma e subtração de fração. Perceba na dica do dia. Na adição e subtração de fração, podemos resolver com dois métodos. O primeiro deles é por MMC e o segundo deles é a regra da borboleta. Vou mostrar a vocês como funciona a regra da borboleta. Nós temos aqui então duas frações e nós vamos multiplicá-las tanto na diagonal como embaixo, formando aí o desenho de uma borboleta. Então, começando por baixo, 5 vezes 2 dá 10. Primeira diagonal, 3 vezes 2 dá 6. Repete o sinal, sinal de positivo. Por último, a outra diagonal, 5 vezes 1 dá 5. E a partir de agora, só somar. 5 mais 6 dá 11, 11 sobre 10. Letra B, mesmo processo. 5 vezes 4 dá 20. 4 vezes 1 dá 4. 3 vezes 5 dá 15. 15 mais 4, 19. 19 sobre 20. Então, sempre que você tiver uma soma ou subtração de fração, você pode resolver por esse método, apenas multiplicando em x e multiplicando os dois valores de baixo. Na letra C, a mesma coisa. 5 vezes 3 dá 15. 3 vezes 3 dá 9. Não esquece,
repete o sinal e faz a próxima multiplicação. 5 vezes 2 dá 10. 9 menos 10 dá menos 1 sobre 15. Letra D. 3 vezes 4 dá 12. Próxima multiplicação. 3 vezes 6 dá 18. Repete o sinal. 4 vezes 1 dá 4. 18 mais 4 dá 22. Fica 22 sobre 12. Você pode simplificar essa fração por 2 em cima e por 2 embaixo. 22 dividido por 2 dá 11. 12 dividido por 2 dá 6. Então, próximo exemplo. Temos aqui 8 vezes 2 dá 16. 7 vezes 2 dá 14. 8 vezes 1 dá 8. Não esquece de repetir o sinal. Então, quando nós temos soma e subtração de fração, você pode seguir esse processo, chamado de regra da borboleta. Se ainda tiver com dúvida, pesquisa no YouTube. Regra da borboleta e você vai ver vários outros exemplos. Vamos agora para multiplicação e divisão de fração. Então, quando nós temos uma multiplicação de fração, não tem segredo, basta você multiplicar normalmente. Então, multiplicando os dois de cima, 3 vezes 2 dá 6, os dois de baixo, 5 vezes 7, 35. Só isso, professor? Somente isso. Mais um exemplo. Multiplicando aqui os dois valores de cima, 5 vezes 1 dá 5, os dois valores de baixo, 3 vezes 2, dá 6. Já na divisão de fração, você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, perceba que nós tínhamos aqui 2 sobre 1, invertendo ela fica 2 sobre 1. Nós tínhamos 1 sobre 2, ficou 2 sobre 1, invertemos ela. Então, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, transformamos uma divisão numa multiplicação, é só multiplicar normalmente. 5 vezes 2 dá 10, 3 vezes 1 dá 3. Na letra D, mesmo processo. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 5 vezes 7, 35. 9 vezes 1 dá 9. E na letra E, o mesmo processo. Já que se trata de uma divisão de fração, você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, como vocês podem estar observando aqui a seguir. 7 vezes 2, 14. 5 vezes 2 dá 10. Então, multiplicação e divisão de fração é muito fácil. Vamos para o próximo exemplo. Potenciação. Então, perceba que na potenciação, sempre que nós temos duas bases iguais, nós podemos repetir a base. No caso aqui, a base é 3 e o expoente do primeiro é 5, o expoente do segundo é 7, somando os dois. O expoente do segundo é 2, somando os dois vai dar 7. Então, na multiplicação de fração, repete a base, soma os expoentes. Na letra B, nós temos uma divisão de fração. A divisão, se as bases forem iguais, repete a base e subtrai os expoentes. Percebam que em ambos os casos a base é 5, então nós repetimos a base e subtraímos o expoente. 6 menos 4 dá 2. Na letra C, temos novamente uma multiplicação, repete a base 2 e soma os expoentes. 9 mais menos 4, usando a regra do sinal, vai ficar 9 menos 4, que dá 5. Na letra D, mesmo processo. Percebam que as bases são iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Na divisão, a gente subtrai os expoentes. 10 menos 8 dá 2. E na letra E, o mesmo processo. Repete a base 8 e subtrai os expoentes. Como vai ficar esses expoentes? Menos 3 menos o 2, que vai dar menos 5. Ok? Então, galera, essa foi a aula de hoje. Valeu, falou e até a próxima.